explicar como é que surgiu o teu interesse no tema do assédio moral? Surgiu porque em 2001, 2002 eu tive uma série de processos, ainda não havia nada sobre assédio moral escrito sequer em Portugal, não havia sequer ainda previsão na altura não era o Código de Trabalho, a legislação de trabalho encontrava-se dispersa em diplomas e comecei a ter uma série de casos de pessoas diferentes, setores diferentes de atividade, banca, um laboratório farmacêutico, e no final do dia eu achava que havia um ponto de ligação entre todos aqueles casos que não tinham nada a ver uns com os outros, sem perceber exatamente o que era. E comecei a procurar, cá não havia, comecei a procurar jurisprudência, portanto decisões dos tribunais de fora, e deparei-me com o assédio. Estes casos têm, num deles a mulher do autor matou-se, estávamos nós no julgamento, e porque ele aguentou, mas ela não. Noutro, as pessoas ficaram completamente destabilizadas, e num terceiro, a senhora nunca mais recuperou a vida profissional, mas não a pessoal. E eu própria tive algumas dificuldades em perceber a maldade e a perversidade de alguns comportamentos nas relações de trabalho. Houve uma altura que pensei em desistir de ser advogada porque não sabia lidar com isso, e depois, quando pensei que não devia desistir, quando decidi que não devia desistir, achei que devia fazer alguma coisa com o que tinha aprendido com essas pessoas, designadamente quanto à resistência que podemos ter. E decidi fazer a tese de mestrado sobre o assédio numa altura em que não existia mesmo rigorosamente nada, portanto eu andava a escrever no vazio. Entretanto, em 2003, com o Código de Trabalho, surge a primeira previsão do assédio, que depois é alterada em 2009. Ou seja, no fundo foram esses 3 primeiros casos, eu devo ter sido das primeiras pessoas a invocar assédio moral em Portugal, se não mesmo, passa a falta de modéstia à primeira. Mas no fundo estava a trabalhar sem rede. Lembro-me perfeitamente que a primeira vez que entrei em tribunal com um destes processos para uma tentativa de conciliação, que o juiz olhou para mim com um ar de: o que é que está a falar do quê? O que é isso? Tinha mais ar de: o que é que bebeu quando escreveu isto? Literalmente, porque olhava para mim, enfim. E depois, no caso dessa pessoa, correu bem, no caso dos outros, correu menos bem, por causa das indenizações que são atribuídas, que são muito baixas, e no fundo o crime compensa. Mas, apesar de tudo, o meu livro e outro que surgiu no mesmo tempo, do Dr. Magraciano, tiveram ambos, provavelmente, a faculdade de pôr pelo menos as pessoas a pensar. Entretanto, com a France Telecom, já anos mais tarde, quando houve aqueles suicídios todos, efetivamente aí o assédio saltou um bocadinho para o conhecimento público entre nós, porque já era fora do território nacional. De que forma é que uma pessoa vítima de assédio se consegue defender? Muito dificilmente. Porque, por um conjunto encadeado de factos, tal e qual como o assédio, que também o é, o que se passa é o seguinte: as ações de assédio moral atualmente não são ações urgentes, portanto demoram anos. As custas judiciais em Portugal são muito elevadas e o trabalhador depende em larga medida dos colegas para fazer prova da existência de assédio. Por regra, os colegas, enquanto estão dentro da empresa e contratados pela empresa, obviamente têm medo de ir depor. E por outro lado têm medo de ser também os senhores que seguem-se. Ou seja, neste momento não quero dizer que não existam ações em que o assédio foi declarado. Que existem. Os 3 primeiros exemplos, em todos eles, o tribunal considerou que havia assédio moral. Todos. O problema depois prende-se com o montante das indenizações. No caso da senhora da indústria farmacêutica, nós acabámos por chegar a acordo no dia do julgamento pela integralidade do pedido. No caso de uns trabalhadores da banca, a indenização por danos morais foi de 5.000 euros a cada um. Como estavam todos juntos no processo, obviamente a indenização pagou o processo.
Mas se fosse só um entre custas, honorários meus, obviamente, dos peritos, etc., eu não sei se teria dado. E no caso em que a mulher do senhor se suicidou num dos dias de julgamento, apesar do juiz ter tomado conhecimento que isso tinha acontecido no próprio momento em que o autor toma também ele próprio conhecimento por mensagem escrita, a indenização foram 10.000 euros. E o juiz viu, porque fui eu pessoalmente que lhe fui entregar a mensagem, que fui mostrar a mensagem no telemóvel. E no caso de uma morte é obviamente um caso extremo, mas muitas vezes as pessoas ficam mesmo com doenças que não acabam por não ser... Vamos por partes. O que é que aconteceu nos suicídios da France Telecom? Em França, considerou-se que eram acidentes de trabalho. Isto tem consequências, designadamente para a família, em termos de indenizações pelo dano-morte. Cá considera-se que não pode ser acidente de trabalho. E depois, quanto a doenças profissionais, a maior parte dos acórdãos, para não dizer, eu só não digo quase todos, porque eles não são todos publicados, portanto, coloco aqui a possibilidade de uma reserva, mas a maioria dos acórdãos que se conhecem, vou reformular, todos os acórdãos que são passíveis de serem conhecidos pelo público declaram que as consequências do assédio não podem ser doenças profissionais. O que é um duplo tampão, porque a pessoa fica impossibilitada de ver reconhecidas as várias consequências, problemas cardíacos, problemas do foro gástrico, problemas de pele, problemas de cabelo, por via da compensação normal das outras doenças profissionais. E resta-lhe a via dos danos morais. E em Portugal são, como eu estava a dizer, muito baixos. Ou seja, há aqui um duplo tampão. Não se deixa ir por um lado e, simultaneamente, depois, pela via que se deixa ir, as indenizações são demasiado baixas. Muitas vezes não compensa. Até porque, com uma ação de assédio moral com a pessoa dentro da empresa, obviamente que a partir do momento em que a empresa tem conhecimento da ação, a tendência é intensificar, não é diminuir. Passa a ser mais subtil. Se o julgamento é feito ao fim de 1 ano, 2, é preciso sermos presentes que a pessoa está lá dentro. Normalmente não resiste. E, portanto, recorre à baixa, resolve o contrato invocando ela própria justa causa ou é despedida pela empresa, entretanto. Mas, se nada disto acontecer, e há casos em que nada disto acontece, durante 1 ano e tal a pessoa está lá dentro. É muito tempo. E qual é a tua perspectiva em relação aos 4 projetos que foram aprovados na Generalidade e o que é que esperas da discussão na especialidade? Tenho aqui, não sou completamente isenta, porque não sou completamente isenta na apreciação que vou fazer por 2 motivos. O primeiro é porque o Bloco de Esquerda me convidou para dar o meu contributo e eu dei o melhor que sabia, ou tentei dar pelo menos, e portanto obviamente um deles é aquele com que melhor me identifico, naturalmente. Seria quase bipolar se assim não sucedesse. E por outro lado tenho fiquei absolutamente siderada quando vi o do PS. Acho que o do PCP tem projeto, pelo menos o parecer da CGTP tem aspectos interessantes. Quando vi o do PS, sinceramente pareceu-me publicidade enganosa, porque na prática trata-se de não mudar quase nada, sob um grande aparato de que se vai mudar a legislação. Não é... o parecer, por exemplo, do PS assenta muito nas regras de conduta. As regras de conduta são o que nós juristas chamamos soft law, ou seja, são normas cujo incumprimento é insindicável. Portanto, no fundo, as empresas podem ter todos os códigos de conduta que quiserem. A maior parte delas já tem. Só que esses códigos de conduta têm servido apenas para punir os trabalhadores quando eles de alguma forma os violam e nunca para punir a empresa. Eu não conheço nenhum processo em que a empresa tenha sido punida por violar o seu próprio código de conduta. Nem aqui, nem em lado nenhum. Porque se considera exatamente que são uma espécie de recomendações, não normas que vinculam. Portanto, assentar todo um projeto
a que se deu grande publicidade quanto ao PS, como mudando uma série de coisas, quando na prática não se muda quase nada. Dizer-se, por exemplo, que as situações de assédio serão verificadas pela ACT e depois pela DGAEP ou pelas finanças nos trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas. Mas isso já é, ou já devia ser, dito de outra forma. Portanto, não há nada de novo nisso. Dito de outra forma, eu acho que, sinceramente, mas isto vai parecer falta de modéstia, porque em algumas coisas a sugestão é minha. Uma das sugestões em que se bateu mais no Bloco foi na inversão do ónus da prova. Eu senti-me quase culpada, porque fui uma das pessoas, não estava sozinha, tinha um iminente juiz do Supremo Tribunal de Justiça a concordar comigo. Mas o Bloco foi muito atacado por isto, sem se perceber, por exemplo, que isso já existe, mas só quanto a uma parte do assédio, que é o assédio discriminatório. E, portanto, quanto a isso, estender a todos os tipos de assédio é da mais elementar justiça. E vou dar um exemplo. Um trabalhador, se trabalhar, passa o pleonasmo, numa empresa com pessoas que se possa comparar, tem o ónus da prova repartido. Um trabalhador que não tenha mais colegas, por exemplo, porque não existem mais colegas, não o tem. O que é que justifica isto? Nada. Dir-se-á, isto é inconstitucional, mas então se é inconstitucional, são inconstitucionais ambos. O que já está e que nunca ninguém levantou essa questão, e o que está no projeto do Bloco. A consideração, nós podemos alterar o regime do assédio. Se não incidirmos sobre as consequências do assédio do ponto de vista da saúde do trabalhador, nós estamos na mesma. Porque não é por dizermos não é por dizermos em termos mediáticos que o assédio é muito mau, que as indenizações por danos morais vão subir. Ou seja, a compensação dos trabalhadores tem de ser nos dois planos, como consta no projeto do Bloco. Para ser sincera, fiquei um bocadinho perplexa com as críticas, fiquei também perplexa com a autoria das críticas. Honestamente. E prezo muito a ilustre deputada em causa, mas acho que está profundamente enganada, designadamente quanto a esta questão da repartição. Quem está nos tribunais todos os dias e percebe que tem de ser o trabalhador a provar tudo, e tudo são os comportamentos que lhe foram dirigidos, os danos e o nexo de causalidade entre os comportamentos e os danos, percebe facilmente que na situação do assédio isso é difícil. Dou um outro exemplo. Se o trabalhador for despedido com justa causa, agora, e bem, é à entidade empregadora que compete provar todos os comportamentos. Ou seja, há também uma inversão do ónus. E esse ninguém questiona. Que eu acho que está bem. Até tenho medo de dizer isto, depois ainda dou ideias no sentido da inversão, e não é de todo o meu objetivo. O meu objetivo é que nesse aspecto se mantenha. Dizer-se que isto quanto ao assédio não pode ser é até, de certa forma, não compreender a totalidade do regime do direito de trabalho. Portanto, quais são as expectativas que eu tenho quanto aos projetos? Eu espero que, algures entre o projeto do PCP, que tem alguns erros, mas que, no essencial, a imagem com que fiquei é que também tem muitas ideias corretas, e o do Bloco. Que na Assembleia se perceba a razão de ser das alterações. Porque, por exemplo, quanto ao do PS, eu diria que é quase inócuo. No fundo, é uma afirmação de soluções que já existem, apenas mais contextualizadas. E para isso, quase que diria que mais vale não fazer nada. Porque todas as alterações depois comportam possibilidades de interpretação, e eu às vezes tenho medo das interpretações dos senhores juízes.